A paz do Senhor a todos os irmãos, glória a Deus. Hoje nós não tivemos o nosso culto ao nosso Deus, devido às festividades da nossa cidade, mas sábado nós estaremos reunidos, louvando ao nosso Deus. Eu quero trazer uma breve mensagem para os irmãos, para a edificação dos irmãos. João capítulo 11, versículo 39 e 40. E disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã daquele que estava morto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já está morto há 4 dias. O capítulo 11 de João relata a morte de Lázaro e tudo o que se aconteceu. Aqui nós vemos que Jesus chega até o sepulcro de Lázaro e diz: tira a pedra. E Marta ali, em um momento de, vamos dizer, de dúvida, ela diz: não, Senhor, já cheira mal, porque já está ali há 4 dias. E de certa maneira ali, Marta tem uma dúvida na sua mente, no seu coração, porque quem sabe ela ali pensava que não, ele já está apodrecendo, ele já está se desfazendo, não tem mais jeito. O que é que vai fazer agora? O Senhor está mandando tirar a pedra, mas este homem já está em decomposição. Mas ali naquele momento, Marta não conseguiu enxergar as coisas no modo espiritual. Ela estava se deparando com o físico. Já está podre, já está fedendo. Mas ela não conseguiu enxergar a vida que estava diante dela ali. Ela não conseguiu enxergar o Filho de Deus que estava diante daquele povo. Quem deu a ordem foi o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou no meio dos homens. Então, naquele momento, Marta deixou aparecer o lado físico, o lado carnal. Já está fedendo, mestre. Se ela estivesse no espírito, se ela estivesse colocado toda a sua confiança naquele que estava diante dela, estava de junto dela ali, ela poderia dizer: Senhor, tem 10 dias, mas eu sei que o Senhor vai fazer ele voltar à vida. Então, naquele momento, houve uma dúvida. A Bíblia não relata, mas quando nós vamos ler, nós vemos que ela disse: Senhor, já cheira mal. Porque algo ela queria demonstrar: Senhor, não tem mais jeito, já cheira mal. Mas para o Senhor, nada é impossível. Lembra da visão de Ezequiel? Ezequiel foi levado por Deus a uma visão, e ali quando ele se depara, é um vale cheio de ossos secos, ossos que não tinham mais vida. E ali ele ouve uma voz dizendo: o Filho do Homem profetiza sobre esses ossos. E ali Deus, de alguma maneira, dá autoridade àquele homem, e aquele homem profetiza sobre aqueles ossos. Ezequiel: tem como esses ossos voltar a viver? E aquele homem se humilha diante do Senhor: Senhor, tu sabes. Eu não sei, Senhor, mas tu sabes. E ali Deus dá autoridade a Ezequiel a profetizar naqueles ossos. Imagine o Filho de Deus. Imagine o próprio Deus diante aos homens. O que Deus não pode fazer? Será que Deus tem empecilhos? Tem obstáculos para agir? Não existe. Ele é a existência. Ele cria, ele constrói aqui qualquer coisa da onde não tem. Ele é a vida. Ele é a morte. Deus é tudo. E o filho dele estava diante daqueles homens. E aqueles homens incrédulos questionavam, não acreditavam. Mas a vida estava com eles. Nós vemos em Mateus 16,
Mateus capítulo 16, versículo do 1 ao 4. Eu vou resumir. Em Mateus 16, os fariseus e os saduceus estavam tentando a Jesus, querendo pegar Jesus em uma falha. E ali, Jesus estava ali pregando diante dos irmãos, e ali ele chega e diz, mestre, faz um sinal aí, um sinal do céu, para que a gente creia que você é o Filho de Deus. E o Senhor diz ali, vocês sabem discernir a face do céu, à tarde o dia vai ser bom, amanhã o dia apareceu nublado, então não vai ser bom. Então Jesus disse, você sabe discernir a face do céu e você não sabe discernir as coisas do reino? E Jesus disse, não terá um sinal, mas o sinal que eu dou é do profeta Jonatas. Por que Jesus fala isso? O profeta Jonatas foi enviado a uma cidade que era idólatra, uma cidade que não adorava a Deus, não conhecia que era Deus. Mas aquele homem foi enviado ali e ele profetizou naquela cidade por 40 dias. E aquele povo, vendo o servo de Deus profetizar, falar que 40 dias iria destruir aquela cidade, aquele povo acreditou nas palavras de Jonatas. E o rei decreta na cidade um jejum dos animais às crianças. Todos jejuaram, todos vestiram pano de saco e se humilharam diante de Deus. E Deus fez o quê? Poupou aquela cidade por causa do arrependimento daquele povo. Agora, os fariseus e os saduceus conheciam a palavra, tinha a palavra, mas não tinha arrependimento. O povo de Nínive não tinha a palavra, mas quando a palavra veio sobre aquele povo, o povo acreditou, o povo creu, e assim se arrependeu e foram salvos. Foram livres da condenação. Mas os saduceus e os fariseus conheciam a palavra e não tinham arrependimento no coração. Por isso que Jesus disse, só vou deixar o sinal do profeta Jonatas. Era um povo incrédulo, um povo que o próprio Deus estava no meio deles, mas eles não acreditavam, eles não queriam. Em 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o Paulo fala aos coríntios, nos quais o Deus deste mundo cegou a mente daqueles que não crê, para que a luz do glorioso evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, brilhe para ele. Então, essas pessoas que vê a manifestação de Deus, ouve a palavra, que às vezes estão dentro das igrejas, estão louvando, estão profetizando, estão dando palavra, estão ali no convívio da igreja, mas são incrédulos. Muitas pessoas daquelas ouvem a palavra, mas a palavra não gera nada mais nessas pessoas. Elas estão na igreja, mas andam no conselho do mundo, fazendo a vontade dos seus corações. Então Paulo diz aqui, nos quais o Deus deste mundo cegou a mente daqueles que não creem. Você ouve a palavra, aquela pessoa ouve a palavra, mas a vida é a mesma coisa. Ela mente, ela engana, ela faz coisas que vai beneficiar ela mesma. Ela vai andar da maneira que ela quer, mas está ouvindo a palavra, mas ela não crê porque o diabo cegou o entendimento. Assim são aqueles que andam no mundo. Às vezes você prega, às vezes você fala, eles ouvem e acham até bonito. É bonito, mas eu não quero. Porque o diabo cegou a mente. O diabo, nos quais o Deus deste mundo cegou a mente daqueles que não crê. Para quê? Para que a luz do glorioso evangelho, que é a imagem de Deus, brilhe para eles. Essas pessoas nunca vão conseguir entender o evangelho. Nunca vão ter uma transformação pela palavra, porque eles não creem na palavra.
Meu irmão, quem transforma o homem é a palavra. Não é pastor, não é religião, não é padre, não é espírita, não é pai de santo. Não. Quem transforma o homem é a ação da palavra. A palavra diz que a fé vem do ouvir e do ouvir da palavra de Deus. E essas pessoas andam neste mundo enganadas, caminhando cegamente, um cego levando o outro, achando elas que Deus está com eles. Mas não estão, meu irmão. Porque o diabo cegou a mente para que as pessoas não entendam a palavra, não vejam a gloriosa luz do Evangelho e andam enganadas. João capítulo 15, aqui a palavra de Deus nos fala algo fundamental. Se você não estiver nesta forma de João 15, capítulo 3 e 4, você está perdido. Eu falo para aqueles que não creem no Evangelho e para também os cristãos que estão no Evangelho, mas não querem uma transformação. Eles não ouvem a palavra e aceitam a palavra com alegria. Eles ouvem a palavra, mas querem viver de acordo com a vontade deles. João capítulo 15, versículo 3 e 4. Ora, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podereis, a não ser que permaneça em mim. E quem é essa videira? O versículo 14, versículo 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. A videira é Cristo. Ele é a videira. Se nós não estivermos enxertados nele, não vamos fazer nada. Vamos ser as mesmas pessoas. Um cristão que não houve um novo nascimento e vive dentro da igreja, mas andando nas minhas vontades, nos meus desejos, nas minhas afeições do coração. Porque este cristão, apesar de estar na igreja, não teve um novo nascimento. Ele não teve um encontro com Cristo. Ele não conheceu verdadeiramente o Senhor. Ele não está na videira. Então este ramo que não está na videira não pode dar frutos. Ele não produz frutos. A palavra de Deus fala: conhecereis a árvore pelos frutos. Se a árvore dá um fruto bom, é uma árvore boa. Mas se a árvore produz frutos maus, é uma má árvore, e esta será cortada. Meus irmãos, que eu quero trazer esta noite. Marta, naquele momento, a ressurreição e a vida estava do lado dela. Mas ali naquele momento houve vamos dizer, um pouco de dúvida. Senhor, já cheira mal. Senhor, já tem 4 dias. Se ela tivesse a convicção de quem estava do lado dela, ela ia dizer: Senhor, tem 10 dias, mas eu sei que o Senhor vai trazer ele a vida, porque Tu és a vida, Tu és a ressurreição, Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Não teria dúvidas. Nós, porém, às vezes estamos como Marta, tendo dúvidas, vamos dizer, não temos uma certa fortaleza na palavra que ouvimos. E assim andamos, às vezes, fraco, meio cambaleando no Evangelho. Porque ouvimos a palavra do Senhor e não acreditamos. Não, eu prefiro fazer as coisas por minha força,
porque eu estou vendo e eu posso pegar. Nós não podemos andar neste mundo sem a palavra de Deus. O homem precisa de alimento. O homem tem que se alimentar para se fortalecer, para trabalhar, para andar, para fazer os serviços. Mas a palavra de Deus que fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E onde é que está essa palavra? Está aqui, meu irmão. Está aqui, a palavra de Deus. Se nós não tivermos fundamentado na palavra, vamos ser crentes fracos. E quando vier a chuva da aflição, quando vier a tempestade do tormento, nós vamos cair, vamos descer com a chuva, porque o nosso alicerce está colocado, está fincado na areia. E como nós sabemos que a areia não tem uma fundação para segurar uma casa. A palavra de Deus fala que o homem edificou a sua casa na areia. E quando veio a chuva, a tempestade, esta casa foi abalada. E esta casa desceu junto com a enxurrada. Mas a palavra de Deus diz que houve um homem que edificou a casa dele na rocha. E quando veio a chuva, a tempestade, essa casa ficou firme, porque ela estava alicerçada em algo profundo, em algo que sustentava aquela casa. A palavra de Deus fala que se Deus não edificar a casa, trabalha em vão aquele que edifica. Se Deus não vigia a cidade, vigia em vão aquele que vigia. Meu irmão, o que eu quero dizer nesta noite, se você não tiver um fundamento na palavra de Deus, se você não crer na palavra de Deus, você vai ficar um crente levado por vento de doutrina, como a onda do mar, de um lado para o outro. Qualquer pessoa vai te enganar, porque você não tem fundamento. Você é como aquela casa na areia. Mas aquele que coloca a sua vida na palavra de Deus e crê com todo o coração na palavra de Deus, este edifica a casa na rocha. E pode vir o que for, meu irmão, você não vai ser abalado. Você será como os montes de Sião, que nada abala. Que nós não viemos ter dúvidas de quem nós depositamos a nossa fé. Que nós não viemos pensar, Senhor, já está morto, Senhor, há 4 dias, já fede. Não, Senhor, já tem 1 mês morto, mas eu sei que Tu és a ressurreição, Tu és a vida, e eu deposito toda a minha fé em Ti, Senhor. Eu sei que o Senhor pode ressuscitá-lo. É assim que nós devemos andar, em fé. O justo viverá por fé. A fé é algo que nós não vemos, mas acreditamos que existe. Meus irmãos, que essa palavra fique no coração dos irmãos. Sábado, nós vamos estar aqui reunidos para louvar ao nosso Deus. O nosso culto, que nós apresentamos a Deus toda quarta, todo sábado. Sábado nós estaremos juntos. Que o Senhor Jesus, na sua graça imensa, Ele possa nos abençoar. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus.